Bom, pessoal, e para finalizar a nossa série de vídeos, eu vou fazer agora um com recorte que a gente fez em sala de aula, que é aquele que a gente usa uma máscara de recorte, que é o Clipping Mask, tá? Então eu vou ser extremamente rápido para você ver que é simples para a gente cortar aquelas imagens. De novo, eu vou fazer aqui um retângulo, né, para fazer a composição do fundo, assim, seja. E agora eu vou criar uma camada, vou travar essa camada, porque é a camada de fundo, eu vou trazer uma camada aqui, e eu vou chamar de Man 1. Aí eu vou trazer a minha primeira imagem, File, Place, e das imagens que eu tenho, eu vou trazer essa primeira aqui em cima, Place. Vou deixar ela mais ou menos assim, que é a imagem que eu quero trabalhar. Lembra que aquilo que o que a gente falou sobre as réguas, que elas trazem aquelas guias, é o que eu vou fazer. View, Rollers, Show Rollers. Ele vai mostrar as réguas. E eu vou fazer o seguinte, eu quero dividir essa tela em dois. Então, vou trazer a imagem. Você fala, Claudio, mas eu não sei onde está o centro dela. É simples. Se você clicar aqui na tua imagem de fundo, você vai ver que ele vai aparecer 8 pontinhos da alça da tua imagem. Eu clico no guia e trago exatamente onde está a metade dela. E vou fazer a mesma coisa com esse. Para quê? Porque eu vou dividir minha imagem em 4 partes. Então, olha que legal que a gente vai fazer. Vamos travar o fundo. Vou pegar a primeira imagem, vou trazer ela para cá. E eu vou cortar uma parte dela. Vou pegar o retângulo, jogar aqui por cima da minha imagem. Vou falar que ela é preta no contorno e branca no preenchimento. Seleciono com Shift as duas imagens e no menu de propriedades eu vou usar um cara chamado Make Clipping Mask, ou simplesmente bater o botão direito e colocar Make Clipping Mask. A minha primeira parte já está aqui. File, Place. Vou pegar a minha segunda imagem, que eu já selecionei, eu vou pegar essa segunda aqui, colocar Place. E vou trazer a imagem aqui. A gente vai ajustar de acordo com a nossa necessidade. Como a minha primeira imagem está aqui em cima, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova camada para poder enxergar a camada de cima. E vou trocar essas duas de lugar. Ó, Ctrl X daqui e vou depositar Ctrl V na camada de cima, né? Só que o que eu vou fazer para poder enxergar a outra? Eu vou inverter as duas de lugar. Vou clicar na Man 1 e trocar de lugar. Simplesmente eu clico e arrasto uma para cima da outra. Eu vou trazer a imagem aqui. E eu quero fazer o seguinte, com que ela componha parte da minha imagem embaixo, que combina mais, né? Mesma coisa, vou fazer um retângulo mais ou menos alinhado com isso aqui, seleciono esse cara, seleciono as duas, lembrando, né? Preto e branco, só para vocês terem uma ideia. Branco no preenchimento, preto no contorno, seleciono as duas imagens, botão direito, Make Clipping Mask. Trouxe a segunda parte aqui. Vou trazer a terceira. Vou criar mais um layer, uma camada acima e embaixo dele, né? File, Place. Eu vou trazer a terceira imagem que eu já tinha separado, Place. Vamos ver como é que fica a imagem aqui, ó. Olha aqui, ainda não está o tamanho que eu quero. Trazer. Mesma coisa. Olha só.
eu quero que ele fique com o nariz emparelhado aqui, que é o bom estilo cubista também, né? Eu estou cortando pedaços da minha imagem. Ó, vou fazer com que os olhos quase se mesclem. Olha aqui o nariz dele, né? Eu vou trazer ele bem para cá. E eu vou selecionar a parte de baixo dele. Olha só. Botão, eu vou fazer um retângulo, lembrando que isso daqui vai ser preto e branco. Vou cortar aqui, ó. Quando você traz aqui, você vai ver essa linha rosa na parte de baixo e você vai perceber que ele se alinha com a imagem do lado de cá. Eu posso trazer um pouquinho para cá para as duas ficarem mais ou menos desse mesmo tamanho. Ah, não sei qual é o tamanho exato. Simples, clica nesse retângulo e vê qual é o tamanho que ele tem aqui em cima do outro aqui, ó. Tá vendo? Vou simplesmente trazer ele para cá e com a setinha do teclado eu começo a arrastar ele para fora para que eu possa pegar e trazer ele aqui. Então eu vou escolher a parte de baixo da imagem. Seleciono as duas fotos, botão direito do mouse, Make Clip Mask. E vou trazer a outra aqui de cima, né? Que é a quarta imagem. File, Place. Quarta imagem, Place. Só que eu vou fazer isso com uma camada aqui embaixo, né? Que a gente tinha falado. Eu vou trazer a imagem aqui. E vamos ver como é que ela fica. Opa, deixa eu ver se Ctrl X daqui, colocar ela nessa camada para que ela fique perfeita. Vamos aumentar o tamanho dela, ó, porque eu quero casar as quatro. Estou aumentando. Eu coloquei ela menor, né? Lembrem-se que no movimento o recorte, a colagem são importantes para a expressão daquilo que você quer dizer, né? Então, ó, vou trazer a imagem um pouco para baixo, vou fazer com que o cabelo meio que encontre a cabeça para não ficar estranho, né? Ó. Vou subir aqui um pouco. Eu posso aumentar para baixo. Olha só que interessante, né? Eu consigo trazer a imagem aqui. E agora só aquele quadrante de cima, a mesma coisa. Eu vou fazer um retângulo aqui, onde eu possa cortar daqui até aqui. Seleciono os dois, botão direito do mouse, no Shift, né? Seleciono as duas, botão direito do mouse, Make Clipping Mask. Tudo isso aqui agora passa a ser uma única imagem, conforme eu juntei, né? Muito embora elas estejam em camadas diferentes, eu posso colocar tudo isso aqui num lugar só. E eu posso agora, eventualmente, aplicar efeitos para cada uma das metades, um dos quartos, né, que eu fiz. Olha só, clico do lado de cá, 2 cliques, ele vai me mostrar a imagem. Eu tenho aqui efeitos e eu tenho galeria de efeitos. Na galeria de efeitos eu posso escolher, por exemplo, aqui não está me mostrando o corte que eu fiz, porque eu não selecionei a imagem, né? Eu vou clicar aqui a imagem, isso é importante. Efeito, galeria de efeitos, e ele vai me mostrar essa imagem. Vocês estão vendo que está muito grande, eu vou diminuir o zoom aqui, ó, aqui no cantinho, para poder enxergar a imagem. E eu vou fazer de acordo com a minha
percepção, eu quero fazer efeitos diferentes na minha imagem. Olha só. Eu quero fazer uma distorção com isso aqui. Aumentar isso aqui, a magnitude. Quando eu der OK, vocês vão ver que ele vai tratar a imagem, aplicar o efeito. E quando eu voltar com a setinha aqui em cima, percebam que o efeito já está aplicado. Mesma coisa com a parte de baixo. 2 cliques, 3 cliques, aparece a imagem de novo. Efeito, galeria de efeitos. Vou diminuir o zoom para poder enxergar a imagem inteira, né? Venho aqui, vou fazer na parte de estilo, eu posso escolher esta imagem. Glowing Edges. Posso aumentar o tamanho desse brilho. Percebam como eu dou um efeito bem interessante para ele. Aumento o brilho daqui. Vou dar um OK. Ele aplica e eu volto para o estágio inicial. Aqui do lado de cá, mais cliques, galeria de efeitos. E na galeria de efeitos também, quando eu tenho uma foto grande, ele já apareceu esse último efeito que a gente aplicou, né? Mas eu não quero esse efeito. Eu quero... Não, eu vou deixar... Eu posso deixar esse efeito e ver como ele combina com o efeito do lado, né? Olha que interessante que vai ficar a junção das duas, né? Olha só. Clico, clico, clico. E aqui eu posso usar o efeito de craquelure, né? Aquele todo quebradinho. Efeito, galeria de efeitos. Diminuir o tamanho. Não é esse daqui. Ele é um artístico. Vamos ver aqui na textura aqui. Stained Glass, que é o que eu vou utilizar, como se ele fosse pixelizado. Aumentar o tamanho da célula, ó. Olha como fica interessante. Só que eu não quero que ele tenha borda na pixelização da imagem. Eu posso aumentar o tamanho da imagem ou deixá-la assim, para um pouco mais de detalhes. Vou dar um OK. Volta na parte principal. E eu tenho a minha imagem do cubismo, um resgate de uma colagem, do jeito que eu achar melhor. Ele vai reaplicar todos os efeitos para todas as partes. Por isso é interessante que sua máquina esteja bem capacitada para poder rodar esses efeitos de Illustrator, porque eles exigem muito da máquina. E eu posso trazer cada um deles para um canto, só para fazer a composição. Eu posso escrever aqui o texto Museu do Amanhã. Conforme a gente havia conversado, a criatividade de vocês vai permitir. Aqui, ó, museu. Eu vou aumentar essa fonte. Só que eu quero agora uma fonte bem larga. Pode ser essa aqui. Vou fazer com que essa fonte... Opa!
Vou fazer com que essa fonte seja branca. Vocês viram que eu coloquei na mesma camada das outras imagens, né? Eu vou fazer uma cópia e aqui embaixo eu escrevo amanhã. Opa. Tudo em caixa alta. Amanhã. Vamos diminuir o tamanho. Vou entortar esses pedaços para fazer a composição do meu cartaz, né? Posso trazer ele aqui, ó. Percebam que ele precisa fazer o processamento dos efeitos. Alguns ele vai demorar mais, outros menos. Mas o efeito é sempre interessante, ó. Museu do Amanhã. E aqui você pode colocar os outros dados da exposição aqui embaixo, aproveitando esse espaço para o endereço. Tá bem? Eu coloquei para vocês esses 3 cartazes básicos, essas 3 formas que seriam bem interessantes de você utilizar na tua criação. Mas durante a semana a gente vai pegar outros aspectos, outras ferramentas para que vocês possam produzir mais material. Tá bom? Um super abraço, um bom fim de semana, um bom domingo para você.